Alô pessoal, muito boa tarde, aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. Boa tarde e bom comecinho de noite também, devido ao horário brasileiro de verão e os ponteiros já marcam 18 horas e 5 minutinhos. Todos os dias, aliás, de terças às sextas-feiras, nós entramos logo após o momento de introspecção, o momento de meditação do nosso querido bispo com a sessão que diz respeito, não é, à nossa vida religiosa, aos nossos atos. É uma coisa muito importante, viu, gente? E vocês poderão vê-lo e ouvi-lo diariamente às 6 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas, que é a hora da Ave Maria para os católicos. Muito bem, hoje nós temos um programa especial e eu gostaria muitíssimo que vocês interagissem conosco. Ah, Dácio, como é que eu faço? É fácil, está correndo aqui na tela. É o contato@tvmaisabc.com.br. Você pode assistir também e entrar em contato conosco pelo Facebook, que é facebook.com/tvmaisabc. Você pode participar ativamente pelo www.tvmaisabc.com.br. Cuidado com esse mais aí. Não é o símbolo matemático, não. Esse mais é por extenso. MAIS. Você pode pedir reprise. Você pode sugerir temas, e eu sempre digo que é muito interessante quando um pessoal de Ushuaia, na Patagônia Argentina, via internet, esse pessoal estava seguindo a gente, é alguém que foi daqui para lá e sintonizou no canal local aqui do ABC, e eles começaram a gostar do programa, não por causa do programa, por causa dos temas e por causa dos convidados também. E eles pediram, por exemplo, um tema que já havia sido veiculado, porém com outros convidados, para que possamos ter uma ideia diferenciada do mesmo assunto. Lembra-se, ontem a gente falou muito sobre isso, não é? As opiniões variam muito, o mesmo programa pode atingir a pessoa, uma pessoa pode adorar, a outra pode detestar, mas a vida é assim mesmo e a gente segue em frente porque nós completamos, essa é a caneca comemorativa, no último abril de 2017, longos 13 anos no ar. O programa de hoje leva o número de programa 2741. É espetacular. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa, para a gente bater um papo informal e conhecer detalhes, porque é sempre bom a gente saber, não é fofoca não, conhecer detalhes das vidas alheias, não é? Muitas vezes servem de exemplo para muitas pessoas. De repente você se acha o último dos moicanos, não é? E existem pessoas que passaram por problemas, que lutaram, não é? E que são guerreiras na realidade. Então eu pediria, primeiro tema, não é? Que é uma publicitária que está aqui conosco hoje, que é a Denise Milan. Olha aí, palmas para a Denise também, ao mesmo tempo. Muitíssimo obrigado, viu, Denise, pela sua presença. Obrigada. Prazer muito grande em recebê-la. Vamos conhecer um pouco dos detalhes da sua vida. Você é de onde, Denise? São Paulo. São Paulo. Capital. São Paulo, capital. E Paulistana. O que te levou à publicidade? Olha, é uma longa história, na verdade. É por isso que a gente quer saber. Se fosse curta, não estava interessado. Na verdade, eu tive influências de filhos de amigos do meu pai, que já estavam na profissão, e acabei ficando muito interessada. A comunicação, eu sempre fui uma pessoa comunicativa, então isso me agradava. E aí eu fui enveredando pela publicidade, tive a oportunidade de fazer estágio, por conhecer essas pessoas, gostei, comecei e não parei. Isso você era solteira ainda ou já casada? Solteira. Isso é final dos anos 80. Olha aí. Então faz tempo. O casamento não te desviou dos teus objetivos, nem os filhos, né? Na verdade, eu casei tarde pro padrão da época. Eu aproveitei bastante antes de casar. Mas esse padrão está mudando, viu? Eu sei, mudando e muito. Eu sei. Nossa, as coisas nas últimas 2 décadas, elas deram uma reviravolta assim impressionante. Sem dúvida. Não é? As comunicações agora estão muito mais fáceis. Você não vê no começo do programa? Eu dei 500 opções para as pessoas entrarem em contato conosco. Sem dúvida, não tem como não entrar em contato. Você já pensou ser vista em Ushuaia, na Patagônia Argentina? Que essa hora é um frio da gota pelada lá. É verdade, e eles não têm o que fazer. Então fica todo mundo ali perto da lareira, batendo um papo, tomando um vinho.
e assistindo no laptop, né? Põe na tela grande o nosso programa, com Isso é a fantástico. qualidade espetacular de som e imagem. Quando que na época dos anos 80 ou 90 a gente poderia imaginar isso? Não. Nem celular a gente tinha, né? É verdade. Telefone fixo. Era Tinha o bip também, lembra do bip? Bip logo depois, é verdade. Tinha que andar com o bip com um monte de ficha da companhia telefônica. O fax. O fax. O fax era novidade. O teletipo, lembra? Todos os noticiários começavam assim. Agora as notícias dos teletipos internacionais. O telex que era com aqueles quadradinhos, né? Você mandava... A gente, simbolismo lá. Era um simbolismo, um código ligado Morse. nas letras do alfabeto, né? Eu falo isso para o meu filho. Eu falo, eu sou de uma época que não tinha telefone celular. Ele, nossa, como isso é possível? Eu falei, pois é. Eu acho que a música mais bacana, uma das músicas bacanas da Elis Regina é aquela como Nossos Pais. Como os nossos pais. Como as coisas se repetem, não? Como as coisas se repetem. E o que você passa, assim, para a nova juventude? Você que tem essa experiência danada, Denise. Olha, vive intensamente. Eu acho que faça o que você gosta, faça do seu trabalho uma coisa que você gosta, porque é sempre cada vez mais difícil hoje ter os jovens, na verdade, têm uma dificuldade muito grande com o mundo corporativo, as hierarquias, muito se discute com relação a isso. Tem que achar o seu caminho e investir nele e procurar ser feliz. Se não for no que você escolheu primeiro, vá atrás do que realmente lhe satisfaz. É lógico. Ontem, no programa de ontem, a gente falou muito sobre a personalidade de cada um, né? Uns, logo cedo, levantam da cama com um sorriso, não é? Esteja com dor de cabeça ou não, esteja chovendo ou não, é próprio da pessoa. E aqueles que, uma manhã maravilhosa, estão reclamando, estão mal posicionados no universo, é uma coisa impressionante. Eu não sei, a gente pode entrar um pouquinho no assunto familiar? Claro. Não é? Então, a Denise lutou bastante, batalhou muito com 2 filhos, né, Denise? Sim. Fala um pouquinho sobre a sua família. Eu casei com um australiano. A terra dos Bee Gees, hein? E, na verdade, é uma pessoa que sempre viajou, a gente se conheceu numa viagem, casamos e tivemos 2 filhos. O Pedro, que é meu filho mais velho, e o Nicolas, que nasceu prematuro e teve uma paralisia cerebral, em função da falta de oxigenação no parto. E vivemos com ele 10 anos. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Sempre Seu marido em São Paulo. passou, ele já morava no Brasil? Meu marido, na verdade, trabalha na indústria do petróleo. Então, ele está sempre viajando aonde o contrato, onde como prestador de serviço, na verdade, onde o projeto está. Então, o Brasil sempre foi uma base, mas ele sempre ficou um tempo fora e um tempo em casa. Vocês não, vocês ficavam... Nós ficávamos aqui, eu trabalhando, né, e a gente tocando a vida familiar. Nós somos uma família um pouco diferente em função disso, porque não é um casamento onde você tem essa rotina diária, porque quando ele está fora, ele está longe, normalmente, né? Por exemplo, agora está num projeto na Arábia Saudita, então é longe. Como a gente estava falando antes, a comunicação ajudou muito, melhorou muito, porque... não tem mais esse longe, né? Não tem mais esse longe. Mas quando a gente casou há 18 anos, faz 18 anos, não tinha WhatsApp, não tinha Skype. Não, era imagina. Telefone Iridium por satélite. Telefonista que fazia ligação, lembra? Mal tinha e-mail. Porque como ele fica normalmente em navio, depende de satélite. E aí depende do tempo, quando há tempestades, porque é alto mar, tem tempestade. Então,
melhorou muito a nossa vida. Sabe que o navio tem câmeras também, você pode acompanhar na viagem, né? É lógico que eles não pegam os camarotes, nem na parte social, não é? Mas na proa você vai acompanhando, você vai junto. Sim, é verdade. É que o navio dele é um navio meio fábrica, é um navio mais... tá, não é um... não é um navio de turismo, é um navio meio de construção E já vai mesmo. trabalhando, então? Já vai trabalhando, porque eles fazem a construção submersa, né? Para transporte de oleoduto, gasoduto, eles fazem a construção do oleoduto, gasoduto submersa no mar. Então, a empresa dele é quem constrói essa tubulação. Então, passamos, como eu estava comentando com você, somos uma família diferente nesse sentido, onde a gente tinha que conviver, na verdade, com a distância, né? E as crianças também. As crianças tiveram que conviver com essa distância do pai e quando o Nicolas nasceu, sem dúvida, 2 filhos e toda a carga que a gente tinha de rotina Denise, aumentou. eu vou pedir licença para você, o papo está tão bom que faz uma meia hora que eu não olho para a câmera e eles estão lá pedindo encarecidamente o intervalo. Claro. A gente volta já já, Claro. recebendo essa pessoa maravilhosa, que é a publicitária Denise Milan, que serve de exemplo para todos vocês que têm casos semelhantes ou parecidos, não é? Onde claro. a vontade de viver, a vontade de lutar, o sonho do casal, estando perto ou estando longe, tudo isso é o que comanda, não é, a união de 2 pessoas. Já já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com o Show Mais desta tarde e noite, trazendo a publicitária Denise Milan, que está contando um pouquinho da vida dela para servir de exemplo para todos nós, não é? Exemplo de vida, um exemplo de luta. E nós vamos continuar para aproveitar da melhor maneira possível esses minutos do bloco final. Aí, Denise, o Nicolas, que é o seu filho mais novo. Mais novo, sim. Mais novo. Ele serviu de exemplo, não também para você, papai, mamãe, o seu segundo filho, como é que chama? Pedro. O Pedro também. Creio que todos aprenderam bastante, não? Sem dúvida, sem dúvida. Foi uma experiência intensa. Como eu sempre digo, a gente, quando tem filhos, imagina ter filhos saudáveis, quer ter filhos saudáveis. E eu sempre me via numa situação, quando via uma mãe com uma criança que, por algum motivo, era portador de uma deficiência, eu pensava, nossa, como essa mãe consegue? E quando eu me vi nessa situação, eu entendi, e é difícil de explicar. É o amor incondicional, é fazer com que aquilo faça parte da sua vida. Isso é o mais importante. O Nicolas entrou dentro da nossa rotina. A gente se adaptou a ele, mas ele também se adaptou a gente. Claro. Né? Então, saíamos, íamos a restaurantes, viajávamos, fomos para a Austrália 2 vezes. Dá mais trabalho? Sem dúvida, porque ele era totalmente dependente da gente. Mas a gente tinha o Pedro e a gente tinha a nossa vida. Então, a gente tinha que fazer com que essa rotina fosse readaptada e a gente conseguiu. As mulheres são sempre muito sábias e muito pragmáticas, né? Em qualquer das situações, elas se saem sempre muito bem. É uma luz que vocês têm, é verdade. Instinto, apesar da luta, apesar sem dúvida. do trabalho que vocês têm, não é? Mas é uma coisa divina, não é? Então, eu creio que conciliar o trabalho, a família, os problemas do Nicolas, a ausência, vez por outra, do seu esposo, e tocar o barco em frente como você tocou, tanto é que eu recebo informações que você fala uma frase sempre constantemente, que você não gosta de mimimis, é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Ficou famosa, inclusive. Mas é um pouco do que a gente também já falou. Você estava comentando de acordar de manhã, um acorda de cara feia, o outro acorda sorrindo. Eu prefiro acordar sorrindo, eu prefiro ser uma pessoa sem mimimi e encarar as coisas de frente. Eu acho que é a melhor forma para a gente resolver quando a gente tem problemas, né, resolver problemas, e o Nicolas era uma criança que a gente tinha que estar constantemente alerta, porque ele não era uma criança que tinha uma saúde estável.
Então, um dia está tudo muito bem, uma semana depois, não necessariamente. E isso envolve hospitais, isso envolve médicos, isso envolve a família, isso envolve o seu trabalho. Às vezes eu também estava viajando, muitas vezes eu fiquei em casa e o Francis trabalhava, o Francis ficava em casa e eu trabalhava. Enfim, adaptar, essa é a palavra. Agora, eu queria que você desse uma mensagem, não é, para as mamães que estão nos vendo, nos ouvindo e acompanhando toda a história que a Denise Milan está contando, a história real da vida dela, não é? Porque às vezes o marido chega à tarde e já dá bronca no marido. O marido dela trabalha no exterior. Né? Fica 3 meses fora. Exatamente. Às vezes a criança está fazendo uma traquinagem, você já fica pé da vida, não é? E tem uma saúde de ferro e está tudo bem. Não é? A gente precisa tomar muito cuidado com as análises mediatistas que a gente toma e don't jump to conclusions, que nem falo em inglês, né? Não chegar a uma conclusão muito rápida, não é? Porque tem uma frase, eu não sei quem falou, eu estava muito triste com o meu sapato, um sapato muito velho, eu não tinha outro. Melhorei quando eu vi uma pessoa sem pernas, não é? Então é assim, você tem que tomar por base, não é, aquilo que a humanidade enfrenta. Não é? A gente vê reportagens de outros países, não é, mais pobres que o Brasil, não é, e dá um dó danado a gente à distância, não é, por mais luta que tenhamos aqui, por mais problemas que a gente possa enfrentar, a situação nossa é país de primeiro mundo, digamos assim. Sim. Não é verdade, Denise? Sim. Eu acho que a mensagem de fato, a gente mora principalmente nos centros urbanos, a gente tem uma certa dificuldade de olhar o outro. O Nicolas fez com que a gente ficasse um pouco mais... Atentos, né? Atente humanos. Humanos nesse sentido, de se policiar para prestar mais atenção no outro. E isso foi muito saudável. Então, sim, prestar atenção no outro. Sim, existe um outro mundo de muitas pessoas e de muitas mães que podem estar me assistindo agora, que têm filhos com síndromes, com portadores de deficiência, que enfrentam dificuldades. Essas pessoas são ainda uma minoria, mas elas estão aí. E não tenho medo de perguntar, de estar próximos, de acompanhar essas crianças, porque elas são excepcionais, elas são maravilhosas, elas ensinam muito para nós, pais, mas para a família, para os que estão ao redor. Essa missão não é uma missão só de quem cuida do dia a dia, mas é todo mundo que está em volta é envolvido, os amigos, a família. Encare com naturalidade, você que é pai, que é mãe, eu sei que é difícil, não é uma coisa simples, mas o quanto mais vocês puderem ficar perto da rotina, melhor. E os outros, prestem mais atenção no outro, porque existe um mundo aí que precisa dessa humanidade. Né? A gente fala tanto de inclusão e a gente viveu um pouco isso na pele. E eu acho que esse tema dá até um outro programa, porque é até mais intenso. Claro. Depois tem o seguinte, gente, ninguém cruza a vida de alguém de graça. Não. Não só aqueles que convivem intimamente conosco. O primeiro namorado lá atrás, o segundo, uma amiga de infância, seja lá o que for, que tenha feito bem ou mal para nós. Todos estavam inscritos, digamos assim, no script das nossas vidas. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Tem que acreditar um pouco também ter um pouco de espiritualidade. Eu sempre falo, a fé, de fato, move montanhas. A gente, quando está em determinadas situações, eu rezei muito, muito mesmo. Então, a espiritualidade também ajuda, né? Por causa disso, não é à toa. Né? Eles vêm, acho que talvez, para as pessoas certas. Obrigado, Denise, por ter vindo. Obrigada um abraço pelo bem convite. forte para todos na sua casa. Obrigada. Não é? Muita paz, muito amor. E o Nicolas continua com vocês. Claro. Não resta a menor dúvida. Claro. Mais ainda, creio eu.
Eu acho que sim. Não é? Agora Eu ele acho vai que para sim. todos os lugares dos quais você está. Exato. Um abraço, obrigado. Obrigada a você. Gente, um abração, muitíssimo obrigado pela atenção, pelo carinho. É puto por Juduí, não é? Cadê aquela em italiano? Não dá tempo agora, né? Dá tempo? É uma frase linda, 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 que a gente não deve chorar mais. Non piangere mai davanti alla gente che non comprende il significato delle tue lacrime. Não vale a pena você chorar para as pessoas ou com as pessoas que não entendem o significado de suas lágrimas. Um abraço, ci vediamo domani, bella. Tchau.